Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa da semana dizendo que, enquanto uma grande quantidade de cearenses não tem o que comer hoje e há vários dias, e ainda sem perspectiva de uma boa notícia sobre como serão alimentados nos próximos dias, a Assembleia Legislativa do Ceará continua esbanjando dinheiro. Agora mesmo, ela vai doar R$ 1.200.000 para a UNALI, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos, para pagar um convescote de deputados que vierem à Fortaleza nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no próximo mês. Uma pagelança à custa do dinheiro suado do povo brasileiro, especialmente do povo cearense. Lembrando que cada deputado estadual de outra unidade da federação que vier ao Ceará para os 3 dias de festa, virão com diárias, ajuda de custo e passagens custeadas pelas suas respectivas assembleias. É uma verdadeira agressão aos cearenses. É mais um descalabro praticado pela atual mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Essa doação está baseada, essa doação de R$ 1.200.000, está garantida por uma lei estadual. Essa lei é a 18.503, de 11 de outubro, na véspera do feriado o dia santificado de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Pois bem, esta lei 18.503 autoriza a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará a transferir recursos por meio de termo de fomento à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALI. Diz o texto da lei: o governador do Estado do Ceará, faço saber que a Assembleia Legislativa decretou, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará autorizada, por meio de celebração de termo de fomento, a transferir a quantia de R$ 1.200.000 à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALI, entidade de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ, dá o número, com o objetivo de promover a realização da 26ª Conferência Nacional da UNALI, que tem o propósito de fomentar discussões temáticas relevantes para os parlamentos estaduais, que ocorrerá no período de 8 a 10 de novembro de 2023, no Centro de Eventos do Ceará. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação orçamentária da Assembleia Legislativa. Assina Elmano de Freitas da Costa, governador do Estado do Ceará. E tome farra com dinheiro público. Outra notícia ruim para os cearenses é que, em Fortaleza,
e em mais 152 municípios do estado, cujas populações compram água da CAGES, estão consumindo água com 27 agrotóxicos, responsáveis por inúmeras e graves doenças. A matéria detalhada sobre este assunto está no site do UOL, do jornal Folha de São Paulo, com a seguinte manchete: 27 agrotóxicos são detectados em água de São Paulo, Fortaleza e Campinas. Começa a matéria dizendo: uma mistura de 27 diferentes tipos de agrotóxicos foi detectada na água consumida por parte da população de 210 municípios brasileiros, entre eles São Paulo, Fortaleza e Campinas. As informações são resultado de um cruzamento de dados realizado pela Repórter Brasil a partir de informações do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, CISÁGUA, do Ministério da Saúde, com testes feitos em 2022. E prossegue: no entanto, a regulação brasileira não leva em conta os riscos da interação entre os diferentes tipos de pesticidas. É justamente a mistura de substâncias o que preocupa especialistas ouvidos pela reportagem. Eles afirmam que o chamado efeito coquetel pode gerar consequências ainda desconhecidas no organismo humano. As detecções ocorreram em amostras de água de diferentes redes de abastecimento dentro dos municípios. Por exemplo, na cidade de São Paulo, 5 agrotóxicos foram encontrados na água da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, responsável por prover a maior parte do município daquele grande estado brasileiro. Em Fortaleza, diz a matéria, todos os 27 agrotóxicos, atenção, diz a matéria, em Fortaleza, todos os 27 agrotóxicos foram encontrados na rede de abastecimento da CAGES, Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, responsável pelo abastecimento de água de 152 municípios no Ceará. Em nota, a CAGES informou que os seus equipamentos de análise possuem alta capacidade de detecção, mas que a concentração de agrotóxicos na água é bem menor do que os limites previstos na legislação, o que faz com que considerem que não há risco à população. A Secretaria de Saúde de Fortaleza, responsável pelo monitoramento, não respondeu aos questionamentos enviados pela Repórter Brasil. O relatório da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, será lido amanhã pela senadora Elisiane Gama, relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou nos últimos meses as responsabilidades ativas e omissivas de agentes públicos
sobre os atos de vandalismos registrados em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano, resultando no quebra-quebra de instalações dos três poderes da República. A informação sobre o encerramento da CPMI está no site do Senado Federal. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Senado destaca que o presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, confirmou para esta terça-feira, a partir das 9 horas, a leitura do relatório da senadora Elisiane Gama, do PSD, assim como dos votos em separado a serem apresentados por parlamentares de oposição. Como é certo que haverá pedidos de vista, já há um acordo para que a votação do relatório final ocorra no dia seguinte. Trabalhando desde o final de maio, a CPMI colheu 20 depoimentos. Compareceram ao colegiado os generais Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e Gonçalves Dias, que também comandou o GSI no dia dos ataques às sedes dos três poderes, além do general Jean Lawande, que apareceu em troca de mensagens telefônicas com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Mauro César Cid, defendendo intervenção militar após as eleições de 2022, além do próprio Cid. Nomes que integraram a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, a quem cabia a segurança na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, também estiveram na CPI, como os coronéis Jaime Naime e Fábio Vieira. A CPMI também ouviu o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, George Washington e Washington Macedo, condenados por planejarem a explosão de um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília no final de 2022, e o hacker Walter Delgatti, dentre outros. É o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bom, a convocação feita pelo senador Cid Gomes para uma convenção extraordinária do PDT no meio da tarde de hoje é o assunto dos bastidores da política cearense. É mais uma tentativa do senador Cid Gomes de tumultuar a vida interna do PDT. Ele que traiu o partido nas eleições do ano passado, agora quer se redimir, criando dificuldades para assumir o comando do partido e levá-lo a apoiar o governo Eumano de Freitas. Na verdade, a quase totalidade do partido já está na Assembleia Legislativa apoiando o governo Eumano. Apenas 3 deputados não acompanharam toda a bancada. Na Câmara Municipal, idem. E em relação a prefeituras e câmaras municipais, quase todas já estão com o governo. É prática corrente na política nacional e, sobretudo, na política cearense, de que o governador, quando assume o mandato, todos querem correr para o abraço, que propriamente não é um abraço, é a busca das benesses do poder, sobretudo prefeituras e deputados estaduais que encaminham os seus pleitos já pensando numa reeleição. Cid Gomes já tumultuou bastante a vida interna do PDT cearense. Esse de hoje será mais um outro lance que comentaremos amanhã, dependendo do que vá ocorrer ou o que venha a ocorrer. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia.
Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que ontem foi comemorado o Dia do Professor. São 60 anos desde que a data, dia 15 de outubro, foi oficializada nacionalmente para esta homenagem ao professor. O decreto foi assinado em 1963 pelo então presidente João Goulart. Antes disso, ainda no tempo do Brasil Imperial, Dom Pedro I assinou no dia 15 de outubro de 1827 o decreto que criava o ensino elementar aqui no país. Essa data fazia referência a Santa Teresa d'Ávila, que, pela tradição católica, foi educadora e amante dos livros. Temos também que o concurso público unificado terá mais de 6.000 vagas em 20 órgãos. Essa publicação de edital do concurso nacional unificado está prevista para até o dia 20 de dezembro e a prova deve ocorrer entre o final de fevereiro e meados do mês de março. Conselheira do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aponta que a falta de mulheres no judiciário traz uma redução de concessão de direitos femininos. Salise Monteiro, na condição de supervisora do Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Judiciário, sugeriu ao CNJ uma regra de alternância de gênero no preenchimento de vagas para os tribunais de segunda instância. Essa proposta foi relatada por ela no plenário e também já foi aprovada em sessão extraordinária no final do mês de setembro. Temos também que cobrança de ações para tratar crianças autistas e seus pais aqui em Fortaleza. Nesta semana, o assunto voltou a ser abordado por parlamentares que cobraram a ação da prefeitura aqui da capital para tratar não somente de crianças autistas, mas também de seus representantes. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre armas. Menos criminalidade, mais armas. Veja os 6 mitos da segurança pública aqui no Brasil. A criminalidade no país é um fenômeno complexo e não será resolvida apenas com mais prisões, dinheiro para a polícia ou armas nas mãos do cidadão, dizem especialistas. Com os destaques do Globo, temos sobre FGTS. Haddad se reúne com o ministro Luiz Roberto Barroso para discutir a ação que pode mudar esta correção. Temos também a coluna de Miri Leitão falando que o ministro da Fazenda precisará conviver com o ceticismo, mas importa o compromisso com redução de déficit. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o Supremo Tribunal Federal encerra a batalha de 20 anos e autoriza a criação da 5.569 município brasileiro em Boa Esperança do Norte, no estado de Mato Grosso, e é desmembrada de da nova Ubiratã e do município de Sorriso. E também, por último, Haddad gera incômodo no Partido dos Trabalhadores ao avaliar manutenção de nome do governo Bolsonaro no FMI. Muito bem. O jornal O Globo, em sua edição de hoje, publicou uma matéria sobre o aumento do imposto estadual que é cobrado pelas 27 unidades da federação, os 26 estados e o Distrito Federal. Esse imposto é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Os estados, a maioria dos estados, está aumentando este imposto em 2%. Hoje, a cobrança em geral é de 18%. A partir de janeiro do próximo ano, os cearenses vão pagar 2% a mais, 20% de ICMS, tanto nas suas contas de energia, comunicação, combustíveis, também sobre as contas, as despesas de alimentos. O Estado do Ceará aprovou uma lei, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei, ainda no decorrer do primeiro semestre deste ano, para entrar em vigor a partir de janeiro
de 2024. A alegação do governo do Ceará e dos outros governadores estaduais é de que os estados perderam a arrecadação com a queda na alíquota do ICMS, do combustível e das comunicações, ainda no ano passado, por conta de uma lei complementar, uma lei federal, que fixou o ICMS dos combustíveis em 18%. Isso, alguns estados cobravam até 30%, como era o caso do estado do Ceará. Foi realmente uma perda grande na arrecadação, mas era um absurdo cobrar praticamente um terço do valor unitário de 1 litro de gasolina, por exemplo. Se custava R$ 5,00 normal, você acrescentando 30% é mais R$ 1,50. Por isso, o preço exorbitante daquela época, e hoje também o é, do preço dos combustíveis e nas contas de energia elétrica e de telefone. Agora é o momento de fazermos um novo intervalo e já já estaremos de volta com a parte final do nosso programa. Bom, na sua newsletter deste final de semana, publicada ontem, domingo, Ciro Gomes fala em diversos assuntos, sobretudo na área de segurança pública e também da economia, mas conclui o seu material de ontem com as célebres rapidinhas. Letícia. Bom, a primeira rapidinha de Ciro Gomes, da edição de ontem, fala que uma das revistas de economia mais reacionárias do mundo é a latino-americana Latin Finance. Se a revista britânica Economist compensa seu conservadorismo com muita seriedade editorial, a Latin faz a defesa despudorada do neoliberalismo mais tosco possível, afirma Ciro. Pois bem, a militância petista anda toda prosa e orgulhosa, porque Fernando Haddad e Campos Neto receberam um prêmio anual da revista como Homens do Ano. Ele afirma: estamos ferrados. A segunda rapidinha fala: quando a gente pensa que o fundo do poço é uma solenidade do Ministério da Saúde ter embalada por música de péssimo gosto e dança de gosto pior ainda, tomamos conhecimento de que o tal evento custou aos cofres públicos quase R$1 milhão. Quando eu penso na quantidade de remédio que falta ao povo e que poderia ser pago com esta montanha de dinheiro, fico muito revoltado. A terceira rapidinha de Ciro fala sobre as lojas americanas, que elas estão perto de acertar um acordo com os bancos no contexto de sua recuperação judicial. A justiça brasileira, neste caso a do Rio de Janeiro, está protegendo o oposto do que o bom direito recomenda: pagar primeiro os menores e mais vulneráveis entre os credores e os grandes e poderosos no fim. E a quarta e última fala sobre as queimadas recorde, que fazem o ar de Manaus ser o segundo pior em qualidade no mundo inteiro. As queimadas de julho para cá bateram recorde, já são mais de 1.970 focos criminosos. Bom, com essas informações das rapidinhas lá da newsletter de Ciro Gomes, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!